Então vamos lá, meus irmãos. Já oramos, iniciamos aqui a nossa gravação, mais uma vez, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Boa noite. Nós já Graça e oramos paz. como é praxe, intercedemos por nós, pelo nosso seminário, pela nossa igreja, e hoje vamos dar início aqui à nossa sétima aula de Educação Religiosa 1. E como é costume meu, eu gosto de ler um texto bíblico, e eu quero hoje gastar alguns minutos falando sobre algo muito interessante que Deus, inclusive, pôs no meu coração essa manhã, enquanto eu li um texto do livro de Salmos. Eu li o Salmo 69, alguns versículos, e enquanto eu fazia a minha devocional, eu vi que tá nascendo uma série de mensagens sobre um salmo que é muito importante, que é o Salmo 119. E eu queria que você abrisse sua Bíblia agora comigo no Salmo 119. Não vamos ler ele agora, no início da nossa aula, senão não vai ter aula. Só vai ter a leitura do Salmo. Mas eu quero ler aqui do versículo 1 ao versículo de número 8 com vocês. Nas nossas Bíblias, na maioria das Bíblias, aparece Salmo 119, tem algumas notas de rodapé e tem uma letra também, ou uma palavra antes do versículo 1. O que está escrito na Bíblia de vocês? Aleph. Como? Aleph. Isso. Na minha também, Aleph. Aleph. A gente fala Aleph. Aleph. Mas é... E o que seria isso? O que vocês acham que é isso? Eu não sei, mas eu chutaria que talvez seja o salmista ou o alfabeto hebraico. Pastor, o senhor deveria ser jogador de futebol também. Acertou. Chuta muito bem. Ou seja, os pênaltis já estariam garantidos. As faltas. Fechou. Né? Graça e paz, Felipe. Eu, exatamente. Paz, irmão. Boa Felipe, noite, meu irmão. Tá melhor, Johnny? Obrigado, tô sim, tô bem. Foi só uma suspeita, não era nada de Covid, não. Foi só uma gripe forte. Obrigado. Normal nessa época. Então, e continuando aqui, realmente é isso, viu, Johnny? A letra Aleph, ela é a primeira letra do alfabeto hebraico, que equivale ao A. Então, podem ver que no versículo de número 9 tem uma outra expressão. O que seria, o que está escrito aí? Em cima do 9. Bet. Exatamente. Bet. Aleph, Bet. Tem um acento circunflexo aqui, bet. Isso. O Salmo 119, ele é espiritualidade, ele é poesia, ele é arte. Dentro da arte, poesia, música. O Salmo 119, ele é também coração. E é também o quê? Uma mente consagrada a Deus. Lembram qual é o primeiro mandamento? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de toda a tua mente, ou seja, com tudo que você tem. O Salmo 119 é uma expressão da combinação desse amor devotado de alguém que cria em Deus e que cria na palavra de Deus, como a revelação de Deus. E aí ele é feito como um acróstico. Como que é o acróstico? Quando você pega o seu nome e coloca ele, por exemplo, de cima para baixo, e aí em cada letra você começa a escrever. Então seria mais ou menos isso, como que se fizesse quase que um acróstico, aonde
No versículo 1, ao invés de ser como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, na língua original não é como. Seria algo como andam felizes, porque é o A. Entendeu? E aí vem do versículo 1 até o 8. O 9 começaria com o Bet. Bondade e misericórdia, entendeu? E aí ele vai fazendo a construção. É um poema organizado em ordem alfabética no hebraico. E ele vai fazendo essa construção. Então, por que eu falei há pouco que era uma como que eu posso te dizer? Que era um conjunto de coisas, entre espiritualidade, poesia, um coração, uma mente consagrada a Deus, porque o salmista, ele fez aqui um trabalho lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Então, eu queria só ler do versículo 1 ao 8, porque o que eu quero dizer aqui, irmãos? A gente está estudando, né, Pedagogia de Jesus, ou melhor, o livro-texto é Jesus, o Mestre por excelência, né, o livro Pedagogia de Jesus. Nós estamos aqui tratando da educação religiosa voltada para Jesus, mas a gente vê que a educação religiosa sempre foi um tema principal da vida de todo servo de Deus no Velho Testamento. E aqui, o escritor do Salmo 119 demonstra que ele conhecia Deus, conhecia a palavra, ele tinha uma devoção profunda a Deus, ele amava Deus, e ao mesmo tempo ele dedicava esse raciocínio dele a construir coisas para Deus, na arte de louvar, mas ao mesmo tempo na arte de perpetuar, por meio da canção, uma educação sobre quem é Deus e sobre a palavra de Deus. É fantástico. E se Deus me permitir, eu quero estar fazendo uma série de mensagens em cima desse texto, e hoje Deus já começou a trabalhar no meu coração sobre isso. Eu não sei quando eu vou pregar, quando vai ser, mas eu estou muito feliz. E eu tenho aqui um livro, eu vou dar uma indicação para vocês, que possivelmente também eu vou usar ele como um livro auxiliar, tanto nos meus estudos, quanto na minha exposição, quanto na minha recomendação ao meu rebanho, que é o Salmo 119, o Alfabeto de Ouro de Charles Haddon Spurgeon. Esse livro Spurgeon escreve ele baseado nas riquezas do Salmo 119, e ele chama de o Alfabeto de Ouro. E eu acredito que Spurgeon foi muito feliz, porque eu chamaria o alfabeto hebraico de alfabeto divino, porque foi o primeiro momento em que Deus se revelou para a humanidade por meio de um alfabeto. Ele começa escrevendo no Decálogo, nos 10 mandamentos. E eu deduzo que ele não escreveu em egípcio, porque ele escreveu para Moisés, mas ele escreveu no vocabulário do povo hebreu, ou seja, no hebraico. Então, por isso que eu vejo que, mesmo tendo sido uma língua que foi talvez construída por homens, Deus ele autentica essa língua como uma língua da revelação divina. Então, o Spurgeon chama de o alfabeto de ouro, porque aqui ele vai trabalhar em cima do Salmo 119 e vai dar a grandeza do que esse Salmo 119 foi para o povo de Deus e o que esse alfabeto foi para a história do povo de Deus e para a história da humanidade. E por que eu defino e daria o título e o nome de alfabeto divino? Porque foi o alfabeto pelo qual Deus se comunicou com o homem, em primeiro lugar. Foi a maneira impressa que Deus se comunicou escrevendo os 10 mandamentos, deu para Moisés, e depois foi a maneira pela qual Moisés iniciou o processo de revelação escrita. Ou seja, as palavras de Deus, que são espirituais, que são eternas, ele escolheu um alfabeto para se comunicar com o seu povo e com toda a humanidade. Lembrando que Israel, o povo de Israel, era uma nação santa e uma nação sacerdotal. Por isso que eu chamo de alfabeto divino. E o Novo Testamento, que foi escrito em grego koiné? Eu diria que foi o segundo alfabeto emprestado dos homens, que se tornou também divino. Deus pega emprestado mais um alfabeto da cultura grega, o grego koiné, grego comum,
e faz dele agora um instrumento também para ser usado na educação divina do seu povo, principalmente da nova aliança, para todas as nações. Então vamos ler só o versículo de 1 a 8 para a gente se deliciar um pouquinho e vamos começar o nosso estudo no livro-texto. Amém, meus irmãos? Quem quiser ler, pode ler para nós. Versículo 1 ao 8. 1 ao 8. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos, de todo o coração o buscam. Não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Então não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Eu te louvarei de todo o coração, sincero, quando aprender as tuas justas ordenanças. Obedecerei aos teus decretos, nunca me abandones. Amém. Glória a Deus. Irmãos, esse salmo é maravilhoso. Agora aqui, ó, só para vocês verem, eu tenho aqui a Bíblia em hebraico. Vocês vão estar vendo aqui o que eu acabei de dizer. Aqui, ó, Salmo 119. Como o hebraico escreve da esquerda para a direita, vocês vão ver que a primeira expressão aqui é o Aleph. Não sei se vocês conseguem. Não dá para ver. Até porque está em hebraico, eu não vou conseguir ler, não. Ai, não. Eu vou tirar uma foto e vou mandar para vocês, tá bom? Então, ele começa com, literalmente, o Aleph. E aí ele vai seguindo. E no versículo de número 9, aí ele vai fazer a mesma coisa. O bit, e aí vai seguindo. My Bible, dá para ver. My Bible, né? Então, exatamente. Depois vocês dão essa olhadinha. Só baixar a versão original e dá para uma olhada. Obrigado, Felipe. Amém, meus irmãos? E agora a gente vai ao mestre por excelência. Mas olha, quando nós pensamos no povo de Deus, a educação foi o carro-chefe para que eles se tornassem o que de fato foram, né? E são. Podem ver que eles não negociavam a questão da educação, e nós também não devemos negociar. Amém, meus irmãos? Que Deus nos ajude nessa caminhada de amar o livro sagrado, de zelar pelas palavras sagradas e de sermos homens e cristãos e lares consagrados à revelação sagrada. Eu acho que nesses últimos meses Deus tem me usado muito, dando destaque no púlpito para a importância da Bíblia. Geralmente a gente sempre tem mais temas, né? Deus vai nos conduzindo por temas. Tem vezes que o púlpito ele está sendo mais usado para evangelismo, né? Muitas vezes. Outras vezes para consagração, as mensagens é mais de consagração. Outras vezes o assunto é mais de comprometimento, de renúncia. Mas eu diria que, olha, numa série, sem medo de errar, numa média nesses últimos 10 cultos, quase que é impossível não tratar do assunto da primazia da palavra, da importância da palavra. Frases. E eu fico tão feliz, sabe, irmãos, porque eu acredito que é o momento que realmente a igreja tem que pensar, né? Nós estamos aqui estudando não é para se tornar prolixos em livros, mas é para se tornar profundos na palavra e como ela pode ser aplicada na nossa vida. Claro que somos falhos, mas eu tenho me alegrado muito de poder estar pregando isso na igreja e poder estar aqui ensinando para vocês. Beleza, meus irmãos? Nós já tínhamos orado, Felipe, quando você entrou, então vamos para o livro-texto. Paramos na semana passada, no quarto ponto, né? O conhecimento das Escrituras. Nós estamos ainda no primeiro capítulo, a idoneidade de Jesus para ensinar. Trabalhamos no primeiro ponto, a encarnação da verdade. Segundo ponto, o desejo de servir. O terceiro ponto, a crença no ensino.
Então, semana passada trabalhamos de forma bem abundante a crença no servir, e hoje a gente vai falar sobre o conhecimento das Escrituras. E vamos tentar concluir, né, tanto a parte essa daqui, que hoje é o conhecimento das Escrituras, a compreensão da natureza humana, o domínio da arte, e aí teremos alguns questionários. Possivelmente eu queria fazer isso em classe. Se não der, a gente pode estar tentando fazer isso pós-aula. Mas a proposta aqui é discussões em classe. Então, vamos tentar. Como a aula está rendendo muito, porque depois eu queria entrar no capítulo 2, característica dos discípulos de Jesus. E hoje a gente também vai falar um pouco sobre a arte, o domínio da arte. Acabei de ler o Salmo 119, que a gente vê que ali é um conglomerado de arte, de teologia, de espiritualidade, de reflexão, de zelo, com uma mente consagrada a Deus. Podem ver, irmãos, que uma última coisa, quando a gente fala sobre amar a Deus, a gente põe só o coração, Pode ver. Amar ao Senhor, eu amo o Senhor. Mas e a mente? Não, a mente eu dedico para o trabalho, dedico para a empresa, para a mulher. O amar a Deus acima de tudo é com todo o nosso ser, com todo o nosso corpo, com a nossa mente, com os nossos sentimentos, com os nossos atos e com tudo que temos, Então é interessante que quando a gente começa a refletir sobre a arte de aprender, de estudar, não tem como a gente não estudar sem usar eu diria, usar tudo, mas em especial é a área da mente, de aprender a amar a Deus com a mente. Por isso que seminário também, guardem isso, seminário é ministério. Não tem como fazer um bom curso de seminário sem ter esse foco. Por quê? Porque aí não tem como aprender de forma profunda. Pode ver. Quando eu quero realmente aprender de forma profunda, eu tenho que estudar, eu tenho que decorar, eu tenho que memorizar. Em outras palavras, como a gente aprendeu nas aulas passadas, aprender, E o Salmo 119, ele era um salmo que realmente você vê que o autor, para ele ter feito aquilo, foi uma inspiração? Foi. Mas eu diria que, além da inspiração, também, possivelmente, Deus permitiu com que o autor desse esse viés artístico. Sabe, eu acredito que em alguns momentos aconteça isso. Em muitos momentos na teologia, irmãos, há uma discussão, até abrindo um leque aqui, como que é o momento da inspiração do profeta, do escritor? Ela é total? Ela é plena? Ela é parcial? Como assim? Deus dá a ideia e a pessoa escreve, ou Deus dá as palavras e a pessoa escreve a palavra? Está entendendo? Quando a gente começa a estudar sobre essa questão da inspiração, isso vocês vão ver mais em Novo Testamento e Velho Testamento, alguns autores e alguns teólogos vão trabalhar isso, que quando um escritor sagrado, seja no Velho Testamento ou no Novo, alguns vão defender que Deus deu para aquele autor, deu tudo pronto. É como se fosse um ditado. Lembra das 7 cartas do Apocalipse? João escreve, Jesus foi ditando e João foi escrevendo. Aí talvez você diga assim, então não houve a contribuição direta de João, a não ser dele escrever. Ele entendeu e escreveu. Então houve a participação de João. Alguns teólogos vão falar que Deus dá ideia. E a pessoa, da forma em que ela vê o mundo e de que ela foi instruída, ela coloca aquela ideia nos termos dela. Então é uma vasta discussão. Mas sendo bem objetivo aqui nessa fala, eu particularmente acredito mais nessa questão de forma plena, eu particularmente. Mas em alguns episódios, Deus permite a participação do homem. Por exemplo, nos Salmos, eu diria. No momento em que ele faz a melodia, você não tem aqui que tom e que melodia que era cantada. A poesia do Salmo 119, estão entendendo? Então, algumas coisas Deus deu para a pessoa. Seria mais ou menos como que aquele homem que recebeu uma unção do Espírito Santo para fazer o quê?
para fazer as coisas artesanais do templo. Lembram disso? Lá em Êxodo, fala que o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre o servo de Deus e ele recebeu a capacidade. Ele teve as ideias, ele viu pelo Espírito e ele vai lá e ele monta. Ou seja, houve o Espírito Santo? Houve, mas ele participou. Então eu quero acreditar que no registro sagrado, em alguns momentos, principalmente nos livros poéticos, houve isso. É o que eu penso, porque a gente vê que é uma poesia, a pessoa muitas vezes ela está sendo inspirada em meio a um momento. Então a melodia que ela colocou foi um presente dela a Deus, foi uma arte dela a Deus, a voz, o tom. Então assim, é uma discussão que vai longe, tá, irmãos? Mas o que eu quero dizer é que em todos os casos que os nossos irmãos, autores sagrados, escreveram, eles demonstram um amor profundo a Deus, uma mente consagrada a Deus. E uma pergunta que eu faço aqui para vocês. O que vocês acham sobre, por exemplo, decorar o livro de Salmos inteiro? O que vocês acham? Seria uma façanha muito grande, um pouco? Seria maravilhoso. Seria maravilhoso. Não, sim, fiz até simplório aqui, mas assim, eu acho que guardar um documento dessa dimensão, ter ele decorado e poder recitá-lo, porque eu acredito que o decorar em si, recitar, é o ruminar que a gente falava até outro dia atrás. Eu vou trazer na memória tudo aquilo que está escrito e isso é de grande valia para o nosso entendimento, né? Eu queria até aproveitar a fala do senhor no início ali, com relação a esse amor a Deus, eu lembrei do que Jesus fala, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, se eu guardo os mandamentos, significa dizer que eu estudei. Então, entra no que o senhor falou, né? Eu estou me dedicando em todos os aspectos da vida para que eu continue a crescer na graça e no conhecimento. Mas, enfim, decorar isso aqui é maravilhoso. Maravilhoso. E só para vocês terem uma ideia, durante a história da igreja, os monges, eles decoravam e cantavam todos os salmos dos monges. E entre os judeus, é com muita frequência que eles decoram a maioria dos textos sagrados de cor. Faz parte da cultura judaica, principalmente antiga e principalmente daqueles setores mais conservadores, decorar a palavra de Deus na sua inteireza, palavra por palavra. Por quê? Para eles, essas palavras são sagradas. Estão entendendo, irmãos? E esse é um princípio que foi esquecido, eu diria, por muito tempo, até mesmo entre os cristãos. Mas, vez por outra, Deus vai levantando um povo como os bereanos, que eles começam a decorar a Bíblia, não para se demonstrar que com isso são vaidosos, mas é uma maneira até mesmo de perpetuidade. Você levar a palavra de Deus com você aonde você estiver, mesmo que você esteja sem um livro. A palavra de Deus vai estar na sua mente e no seu coração. Isso é fantástico, irmãos. Eu sei que nós brasileiros não temos o hábito de decorar como algo frequente, mas entre os judeus, essa era uma das atividades que eles faziam, começando com a Bíblia. Fantástico, não? Poder decorar vários salmos, várias porções, livros inteiros e recitá-los de cor e salteado. É uma coisa magnífica. Então, os judeus, eles tinham e têm até hoje esse hábito. Isso é lindo, viu, irmãos? Ô pastor, o senhor tem muitos textos de cor assim para o senhor? Eu tenho alguns, eu não tenho tantos quanto eu até gostaria. Eu tenho muita dificuldade, até digo isso assim, sem muita vergonha, né? Eu tenho muita dificuldade com gramática, de um modo geral. Um ponto fraco meu é gramática. Mas o meu ponto alto na gramática é as escrituras. Então, as escrituras eu não esqueço. Mas outras coisas fora das escrituras, a minha mente, ela funciona com números, com uma lógica. Então, assim, por exemplo, se você me passar o seu número de telefone, com certeza eu não vou esquecer. Mas o nome completo vai ser um sacrifício para eu decorar o seu nome. E eu, por exemplo, estou até falando isso, eu tenho que fazer um exercício violento para não esquecer o nome das pessoas. Você vê.
Rosto, não esqueço. Fisionomia, não esqueço. Número, raramente esqueço. Minha mente, ela funciona com números. Loucura, né? Então, assim, mas a Bíblia, para mim, foi a única exceção de todo o conglomerado, e vou até dar um breve testemunho. Eu sempre fui muito fraco, eu sempre fui muito esforçado na área de línguas. Então, eu nunca repeti de ano, sempre passei. Mas as minhas primeiras notas vermelhas foram em línguas, seja ela portuguesa ou inglesa. E eu aprendi, de fato, português, na sua essência, no seminário, estudando grego e hebraico, pelo meu amor à palavra. Então, por exemplo, eu entendi a gramática portuguesa estudando grego e hebraico. Entendeu? E assim, para mim, então, eu não Português tenho é grego. muitos. Então, Tá? até porque português é grego, né? Então, Português é grego, português é muito exatamente. difícil, Jesus. Exatamente. Agora, eu digo isso, Gil, assim, eu até, enquanto falo para vocês, foi bom você falar, porque é uma coisa que eu me cobro, de ficar decorando, entendeu? Decorando. Agora, uma coisa que eu tenho facilidade como ideia, Gil, e isso é uma coisa minha, né? Pode ver que na matemática você tem vários caminhos, não é? Na matemática, é, o, é, até tem aquela frase, né? Como que é? Os fatores não alteram o produto, não é isso? É isso. Então você resolve uma equação de várias formas, não é? A Então, ordem dos fatores não alteram o produto. isso, a ordem dos fatores não altera o produto. Exatamente, obrigado. Então eu sempre fui muito assim fluente na matemática porque eu pego os caminhos. E uma coisa que eu tenho, por exemplo, é a facilidade da ideia. Então, por exemplo, se eu não lembro a palavra, eu lembro da ideia. Então, por exemplo, você está citando um texto, eu falo, esse texto está esquisito. Então, onde ele tirou essa palavra? Não conheço. Mas eu não conheço nenhuma versão, porque eu já li várias versões, entendeu? Então, como eu tenho dificuldade de palavras, muitas vezes eu estou citando parte de uma... Eu estou citando texto. Eu estou citando um texto na NVI, o texto da Corrigida, o texto da Fiel, entendeu? Eu estou citando ele, a ideia. Então, eu sei que daquela ideia. Então, por exemplo, eu sempre fui muito bom de guardar a ideia. Mas me falei as palavras, aí já é um pouco mais difícil, entendeu? Mas é a minha dificuldade. Tanto é que a única DP que eu carreguei no seminário foi de grego. No último ano, no último semestre. A professora não me deixou passar. E eu tive que ralar demais para passar e pegar meu diploma. Mas assim, eu amo as línguas originais, quero estudar de novo mais. E assim, essa cobrança que você falou, Gil, eu tenho comigo, de decorar mais a Bíblia, mais, sabe? Porque eu acho que se a gente gasta a nossa mente para tanta coisa, quanto mais para a palavra, né? Deixa eu até contar uma piadinha aqui para quebrar o gelo, né? Tinha um pastor que ele também, eu não sei se vocês já sabem, todos nós fazemos associação, né? Por exemplo, Dione. Ou eu aprendo o nome do Dione, ou eu não aprendo, né? Ivandilson. Quantas são as pessoas que esquecem o seu nome porque não tem outro Ivandilson que eles conheçam, certo? Felipe, aí a gente vê o Felipe, a gente se associa ao Felipe. O filho do pastor chama Felipe. Aí ele lembra do filho do pastor. Não é associação? Não é assim? Então, nós fazemos associações para decorar palavras e nomes. Então, em certa ocasião, uma senhora foi visitar uma igreja e quem me contou isso foi um irmão presbiteriano, né? Então, eu deduzo que foi na igreja presbiteriana, mas pode não ter sido. E, de repente, o pastor ali recebeu a irmã, cumprimentou tal, e aí ele associou o nome, né? E aí, na hora que o culto começou, que ele foi apresentar os visitantes, e inclusive está entre nós a irmã Herda. A irmã Herda está entre nós. Aí a irmã levantou e falou: Paz, pastor. Meu nome não é Herda, pastor, meu nome é Osta. E aí o pastor falou: Ai, minha irmã, acabou o culto, né? Entendeu? Associações podem ser efetivas, mas podem ser muito perigosas. E eu, meu irmão, dou a mão palmatória. Eu cairia nesse conto. Com certeza, associação. Entendeu? Acabou com o culto.
Associação. Eu faço essas associações e muitas vezes quando eu estou na roda de amigos ou até em aula, eu falo, mas aquilo lá, a herda, a herda, a herda. Aí vem alguém e fala, não, pastor, é a hosta, é a hosta. Porque eu faço, a ideia, eu guardo ideias. Geralmente isso é em tudo, no trabalho, e é meu princípio, entendeu? Tá bom, gente, vamos lá pro livro. Daí dá para a gente usar na igreja, hein? Cuidado, hein? Vigia, hein? Meu Deus. Né? Ai, merda. Meu Deus do céu. Coitado da dó. Acabou com... Não tinha mais... Ninguém mais vai lembrar do que o pastor pregou. Né? Ai, meu Deus do céu. Irmã Herda. Não, pastor, meu nome é Osta. Ai, meu Deus. Mas é uma piada ou foi algo Não foi verídico? uma piada, mas foi um irmão presbiteriano que me contou, dizendo, ai, meu Deus, tem essa daqui. Eu acredito que deve ter sido real, porque tem umas assim que é bem típica, tá bom, meus irmãos? Joia, tá Ô, bom? pastor, Oi, fiote. tem um detalhe importante em relação a decorar os salmos, é que eram músicas, né? A gente tem muito mais facilidade de decorar canções, né? Então, por ser canções, era mais fácil do judeu decorar todos aqueles salmos, né? Muito Então, por exemplo, obrigado. como é que a gente consegue decorar tanta música na igreja, né? Por exemplo, que são canções, a melodia ajuda a gente a decorar. Então, era mais fácil mesmo. Na Obrigado, questão dos filhote. salmos, né? Acaba sendo um processo, né, de auxílio, né? De É auxílio, verdade. Mas de assim, dar entre os judeus, suporte. Felipe, mas assim, o curioso é que entre os judeus, de modo geral, eles decoram tudo. Tanto o Velho Testamento quanto a parte de leis e a parte de salmos, eles têm esse hábito de preservar pelas letras sagradas. Acho que é um hábito até do Oriente Médio, porque o muçulmano, por exemplo, eles cantam todo o Alcorão, né? É Uma, impressionante. é uma maneira de decorar, né? Mas obrigado, filhote. A música, né? Pode ver que o que o Felipe lembrou, irmãos, a música, ela tem esse fator da melodia, né, Felipe? E você acaba, muitas vezes, como que é aquela música mesmo? Você lembra da melodia e lembra da música, associação. A nossa memória é fantástica, né, irmãos? Fantástica, né? Então, vamos lá para o livro-texto, meus irmãos? Vamos? Joia? Bom, estão gostando do livro, né, irmãos? Ó, a gente vai ir nessa pegada, porque o livro, como eu falei para vocês, ele é um livro riquíssimo de conceitos. Então a gente vai estar trabalhando nesses conceitos, vai estar ruminando eles, porque a proposta do livro é trabalhar no mestre por excelência. E eu quero pegar esses princípios e gastar com vocês, tá bom? Beleza? Então vamos lá? O conhecimento das Escrituras. Paramos aqui. Quem quiser ler, pode ler a primeira parte. Eu posso ler, pastor. Por favor. O conhecimento das Escrituras. Outra coisa essencial num professor é o conhecimento das Escrituras, porque este é o primeiro material que vai usar. Jesus se mostrou perfeitamente qualificado neste particular. Prova-o o episódio de sua tentação, quando enfrentou os esforços do diabo, que pretendia confundi-lo com citações das Escrituras. Mateus 4, do 1 ao 11. Prova-o em conversa na estrada de Emaús, quando Jesus explicou os ensinos das Escrituras relativos à sua pessoa, em Lucas 24, 27. No decorrer do seu ministério, Jesus citou passagens de pelo menos 20 livros do Velho Testamento e mostrou estar perfeitamente familiarizado com o conteúdo dele. De fato, ele conhecia tão bem que chegou mesmo a contrastar com sua precariedade com a inteireza daquilo que ele ensinava. Mateus 5:17 ao 48. Jesus não só conhecia as Escrituras, como também as assimilou de tal modo que as podia explicar, podia aplicar livre e perfeitamente às necessidades e ocorrências do dia. Magnífico essa porção. Deixa eu comentar aqui algumas coisas com vocês.
Nosso mestre por excelência, ele dominava de forma plena as Escrituras. E agora olha que interessante, quando nós pegamos o Novo Testamento e pegamos as citações do Novo Testamento do Velho Testamento, e quando nós pegamos o mesmo texto do Velho Testamento, muitas vezes tem uma palavrinha um pouco diferente. Não é que o texto é outro, é porque muitas vezes os escritores do Novo Testamento, eles usavam a versão Septuaginta, que era a versão grega. Lembra que nos dias de Jesus se falava grego? Então, a versão grega, querendo ou não, mesmo sendo uma versão, por isso que eu disse que o alfabeto divino é o hebraico e o alfabeto humano que foi emprestado para o divino é o grego, porque já era um alfabeto de domínio comum naquele mundo, naquele episódio daquele império, e que seria útil para continuar propagando a palavra de Deus para qualquer geração. Então, no momento em que o Novo Testamento cita o Velho Testamento, muitas vezes dá uma pequena mudança, porque quando você pega qualquer texto no original e você faz essa transliteração, querendo ou não, a correspondência nem sempre é exata, né? Mas assim, voltando, indiferente disso, Jesus ele dominava demais o Velho Testamento, e como diz aqui o nosso querido irmão Price, J.M. Price, ele comenta que não só dominava, como aplicava perfeitamente em cada contexto. E aqui, eu não vou gastar muito tempo, mas esse texto aqui, irmãos, de Mateus 4, do 1 ao 11, olha, meus irmãos, eu aprendi com o Dr. Paulo, como eu já disse para vocês, eu tive assim dois grandes mentores na minha teologia, que foi o pastor Enéas Tonini, mas principalmente o Dr. Paulo. Eu diria que 50% da minha linha teológica é fruto do Dr. Paulo. Eu e uma geração. Porque o Dr. Paulo, ele, assim como eu dou quase todas as aulas para vocês, lá no seminário o Dr. Paulo dava quase todas as aulas para nós, entendeu? Então, quem me formou teologicamente 50%, 60% foi o Dr. Paulo. Depois, aí teve a presença do pastor Enéas Tonini, professor Maurício, professor Omar Bianchi, pastor, vários outros pastores, Zé Carlos, e aí fui abençoado com muitos homens de Deus. E por que eu digo que o pastor Enéas também marcou demais a minha vida, mesmo não tendo dado tantas aulas? Porque ele foi o meu modelo de mentor. Sabe quando você põe uma pessoa e fala assim, eu quero aquela pessoa eu ponho ela como um espelho para mim? Muitas vezes você não está perto de um pastor, mas você põe ele como um espelho, né? Então, para mim, o pastor Enéas foi esse espelho que eu ficava o tempo todo de olho nele. A maneira em que ele conduzia o seminário, a maneira em que ele conduzia a igreja, a maneira em que ele conduzia os professores, a maneira em que ele conduzia os pastores, a maneira em que ele resolvia os problemas, entendeu? Então, ele foi o meu mentor. Então, eu olhava para ele, não só meu, mas de muitos pastores que viveram ao lado dele, porque ele foi um líder exímio. Então, por isso que eu falo que ele foi o meu outro formador. Até mesmo o fato de iniciar um seminário foi por causa que ele também começou um seminário na igreja dele, também começou um seminário na minha igreja. Então, entendam, sabe assim, em proporções bem ínfimas e menores, porque o pastor Enéas era um chapelão e eu sou apenas um bonezinho, mas aqui estamos fazendo a obra, entendeu? E aí o que acontece? O doutor Paulo, certa ocasião, ensinando Mateus 4, 1 ao 11, ele falou uma coisa fantástica. Ele falou o seguinte para nós, o Felipe já ouviu isso. Jesus destrói o diabo não foi por causa do jejum, não foi por causa da oração, mas foi por causa do quê? Da palavra. Pode ver que nas 3 ocasiões em que o diabo se levanta contra Jesus, tentando o corpo de Jesus com relação à necessidade de comer pão, tentando Jesus com relação às riquezas, à ambição, e tentando a vida de Jesus com relação a ele se lançar de um pináculo do templo, pode ver que o diabo ele cita a palavra de Deus de que forma? Distorcida. E como que Jesus vence o embate com o diabo? Notem, a Bíblia vai ensinar que a gente expulsa o diabo ou castas malignas com que? Com orações e com jejuns. Mas o mais maravilhoso nisso, que o Dr. Paulo
nos ensinou, e foi logo no início do meu seminário, e eu nunca mais me esqueci, foi que Jesus vence um embate com Satanás, com o próprio Satanás, o quê? Porque Satanás vem com a palavra a Jesus de forma alterada, e Jesus agora vai a Satanás com a palavra na sua inteireza. Então, ele não expulsa o Satanás por causa do poder da oração, nem pelo poder do jejum. A oração e o jejum deram a Jesus o que? Força espiritual para lutar contra as trevas. Mas o que fez o diabo ser destruído foi o poder da palavra. Então, pode entrar, filho. Desculpem. Obrigado, filhote. Meu filhão veio trazer aqui para o pai cafezinho. E aí, então, voltando. Jesus vence o diabo e golpeia Satanás com a palavra. Guarda isso. Quando a gente lê o texto, parece que ele só está contrapondo a palavra errada com a palavra correta, não é? O Satanás diga, olha, então peça para que essas pedras se transformem em pães. E aí Jesus, o que ele faz? Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de... Ele usa o quê? Ele usa a palavra. Jesus está usando a palavra para golpear Satanás. Quando o diabo fala para Jesus, olha, eu te darei todas as riquezas de todos os reinos se prostrado me adorares. O que Jesus faz? Ele vai de novo, vai na palavra e pega a palavra e fala, somente a Deus adorará, somente a ele prestarás culto. Ou seja, mais uma vez, e na terceira ocasião, olha, você pule daí e ordene aos teus anjos que eles te sustentem. Cita o Salmo 91 de forma distorcida, ou cita a passagem, e Jesus vem e fala o quê? Não tentarás o Senhor teu Deus, não é isso? Ou seja, ele golpeia. Guardem isso, irmãos. Como que a gente vence Satanás? É com a palavra. Pastor, é forte isso, né? É magnífico isso. Está entendendo, irmãos? Nós somos defensores da palavra. Por isso que Paulo, escrevendo as suas cartas, disse aos seus discípulos, preguem a palavra. E ele mesmo disse, se alguém ensinar alguma coisa que não seja essa revelação que foi dada, mesmo que seja algum apóstolo, ou mesmo eu, que seja maldição. Paulo tinha tanta consciência de que a palavra era o instrumento que convertia corações, como o instrumento que fazia com que vidas sejam salvas, como que também o instrumento que destrói o quê? O próprio Satanás. Agora, olha só. Quando tem uma teologia liberal que altera a palavra, você está fazendo que jogo? O jogo de Deus ou o jogo do inimigo? Estão entendendo, meus irmãos? A teologia liberal. A teologia liberal você já está fazendo o próprio jogo de Satanás, que é alterando a palavra. Então, como que a gente vai vencer o diabo? Como a gente vai ensinar as pessoas? É realmente a gente vencendo pelo poder da palavra. Pode ver que Jesus, em Mateus 4, cita, assim está escrito. Ele usa a escritura como artifício para golpear Satanás. Logo, se eu quero golpear Satanás, eu uso as escrituras. Eu não uso a sabedoria humana, eu não uso o conhecimento humano, eu não uso o testemunho humano, eu uso a palavra. A palavra é a arma de Deus, é a espada do Espírito. Fantástico. Só que, irmãos, a gente podia dar essa aula como encerrado. Como essa lição marcou a minha vida nos dias de seminarista com o Dr. Paulo. Eu nunca mais me esqueci. Por isso que, irmãos, eu tenho esse amor à palavra e esse zelo. E quando eu disse há pouco que eu tenho me orgulhado nesses últimos meses, que eu tenho pregado tanto. Inclusive, olha só, irmãos, eu até recentemente... Não, melhor, foi esse domingo, não? Foi esse domingo. Olha só.
Olha que interessante. Deixa eu mostrar essa frase aqui para vocês. Não, esse domingo é que eu preguei em dois cultos. Eu preguei que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E aí esse domingo eu fiz outra mensagem. Deixa eu até mostrar a foto aqui para vocês, vocês vão gostar. Deixa eu só mostrar aqui. Ó, olha que lindo esse daqui. Olha essa frase, que presente de Deus. Deixa eu aumentar, deixa eu pôr em outra. Deixa eu aumentar aqui. Pegar outra. Não, não é essa não. Deixa eu só achar aqui onde está. Eita. O tema Olha tinha só que alguma coisa com frase linda, esperança, né? irmãos. Que frase linda Deus me deu dias atrás. Do livro vivo de Deus nascem cartas vivas. Olha que frase maravilhosa. Paulo não fala que nós somos cartas vivas, né? O apóstolo Paulo não fala isso? Aí, olha essa outra frase. Olha esse pensamento. Ah, vocês não estão vendo, né? Não está dando para ver, né? Razão de Suzana, na verdade. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó, deixa eu mostrar aqui de novo. Ó, era aqui, ó. Eu não entendi o que apareceu. Tá aparecendo o brasão de Suzano. Ah, IPTU de Suzano. Oh, meu Deus do céu, sai daqui. IPTU, conta para pagar. Pelo amor de Deus, sai daqui. Que não quero saber, não. Eu tenho um terreno em Suzano e eu... Ó, vou te falar, IPTU de Suzano é uma loucura, hein? Pelo amor de Deus. Nem me Que fala. absurdo, hein? Fale. Que absurdo, hein? Que absurdo. É um que absurdo mesmo. Hã? É um que absurdo mesmo, porque, enfim. Né? É um absurdo e uma exploração. Mas vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha essa frase aqui, ó. Ó. Do livro vivo de Deus nascem cartas vivas de Deus. Aqui eu só resumi. Aí o irmão criou essa capa. O que eu estava pregando sobre um texto da palavra de Deus, né? E aí o que acontece? Aquele texto de Hebreus, eu peguei duas mensagens. Hebreus 4, que fala sobre... Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Eu preguei um dia sobre esse tema e outro dia eu falei a palavra de Deus é viva. E aí eu falei, citei o apóstolo Paulo que fala que nós somos cartas vivas. Mas essas cartas vivas só nascem da onde? Do livro vivo. Pode ver. Então é do livro vivo que nascem as cartas vivas. Porque se a gente não vai buscar no livro vivo, a gente não se torna carta viva. A gente se torna uma carta da religião, né? Interessante, né? E olha essa outra frase aqui, olha que legal. Vocês vão amar essa frase, irmãos. Eu amei, particularmente eu amei. Aqui, ó. Essa daqui. O irmão criou essa capa para mim. Olha só. Somente nos tornamos cartas vivas de Deus quando acreditamos de todo o coração no livro vivo de Deus. É por meio desse livro vivo que somos transformados em cartas vivas. Foi sem ser esse domingo, foi domingo retrasado. Então, eu particularmente, eu amei essa publicação e essa frase, porque, pode ver, irmãos, aqui a gente está falando que Jesus venceu o diabo pela palavra. A gente só vai vencer o diabo com as armas de Deus, não com as nossas armas, né? Tá bom, meus irmãos? Amém. Deixa eu só voltar aqui. Deixa eu só tirar aqui. Vamos lá. Onde eu estou? Oh, meu Deus, me perdi todo aqui. Perdi todo. Só um segundinho. Aqui. Onde estávamos? Aqui. Não, também não é aqui, não. Será que eu fechei? Só um segundinho, irmãos, que eu me perdi todo aqui. Primeiro parágrafo, quarto ponto. Tá travando aqui. Fechar umas janelas aqui para facilitar. Não está fechando umas janelas, eu não sei por quê.
Tá dando umas travadas. Sabe, deixa eu ir por aqui pelo método mais tradicional. Não sei por que razão. Guia atual. Isso aí, pronto. Eu consegui. Não sei o que aconteceu, travou. Vamos lá, meus irmãos, continuando. Pode continuar para nós, ou Gil ou outro irmão. Sua maestria, por favor. Sua maestria. Opa. Parou aí. Quer continuar? Pode continuar, irmão. Pode ler, Felipe. Sua maestria não provinha só de sua divindade, mas também de seus estudos. Iniciara-os na infância dentro do lar judeu, onde se respirava a atmosfera profundamente religiosa e educativa. B.A. Hinsdale diz: até mesmo os deveres domésticos cumpridos pela mãe da família moldavam o caráter dos filhos segundo a disciplina nacional. Pode continuar, pastor? Só dar uma pausa, por favor, filhote. Como a gente já mencionou nas aulas passadas, né, eles começavam a alfabetizar com a própria palavra. Então, tudo que se fazia era sempre lembrando a palavra, citando a palavra, cantando a palavra, e isso tudo ia moldando a palavra no coração deles. Pode continuar, filho, por favor. E é Harold Wilson quem afirma, mesmo estando ele, um menino judeu, ainda nos braços da mãe, seus olhos veem já muitos objetos cuja significação... Pode levantar para mim, pastor? Opa. Cuja significação religiosa lhe será oportunamente explicada por ela. Dentre tais hábitos figurava o de beijar os dedos que apanhariam os pergaminhos das escrituras guardados por sobre a porta, ou os filactérios usados no pulso ou na testa. Já a criança judia via as orlas coloridas da veste exterior de seu pai, lembrando-lhes os mandamentos do Senhor. Escutava as orações e as ações de graças diárias, notadamente as refeições. Aprendia a guardar o sábado admirando-se ao ver acender-se o fogo e a lâmpada sabáticos. Tomava parte nas festas anuais, como a da Páscoa e dos Tabernáculos, assistia à solene oferta a Deus do primogênito do rebanho e da manada. Assim foi que Jesus aprendeu as Escrituras no seu lar, e ali cresceu em sabedoria como em estatura. Nazaré está presente 2 vezes ou mais em tudo quanto Jesus diz. Então, isso daqui é muito rico, irmãos, para a gente refletir um pouco, porque o que isso chama a atenção da gente, irmãos? O momento em que a mãe, a criança está ali olhando, a mãe agir, onde a mãe pega os objetos e tem uma atitude, desde cedo ela vê esses objetos sagrados, ou não como objetos de adoração, mas como objetos que remetem ao sagrado. Hábitos de beijar os dedos, de pegar nos pergaminhos, acender a vela sabática, adorar no sábado, o sacrifício, tudo isso e muitas outras coisas, né? O que isso nos traz à memória? Que isso são o que na cultura de uma criança e que isso é o que no hábito de um adulto? Seria o quê? O que vocês acham? Pergunta, pastor. Tudo isso que foi falado, o que era na criança? O que representava para a criança esse conjunto de coisas desde cedo? A gente sabe, como aqui, que era uma maneira de ensinar, mas, assim, existe uma palavra que define esse parágrafo. Ensinava reverência, né, pastor? Ensinava a reverência. É o ensino. Respeito. Respeito. Mas tem uma palavra, vamos ver se vocês conseguem se lembrar, que quando a gente recorda, aquilo se torna o quê? Seria o ensino prático que o senhor está mencionando? É o ensino prático. Mas, por exemplo, vai chegando a festa da Páscoa. Eles lembram da festa da Páscoa.
Eles se preparam para a festa da Páscoa. O pai vem e fala, precisamos escolher o melhor cordeiro para o nosso sacrifício pascal. Todas as festas... Trazia a lembrança que eles lembrança. foram libertos do Egito, né? Sim, e não Eu acho tem que uma está palavra... para o Salvador, né? De modo Hã? geral, tudo isso, acho que foi Paulo que chegou a mencionar, né? Isso aqui é sombra daquilo que há de vir. Exato, são sombras. E dentro desse contexto de sombras, ou na teologia a gente trata como sombras ou tipologia, tem uma outra palavra que define isso de uma forma assim mais doce, que a gente não se esquece. Vocês estão no caminho certo, é isso aí. Pode chutar. Estão lembrando, não? Memorial, Pastor Johnny é bom de chute. Parabéns, Felipe. Cheguei a chutar. Memorial. 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 Tudo é memorial. Pode ver. A mãe beija os dedos que apanha os pergaminhos das escrituras. Pega o pergaminho. Guardar... ou pegava os filactérios. Aí, cada oração, o papai está orando de joelhos, o papai está orando em direção ao templo. O papai... Pode ver que a Aline, naquele vídeo lá, Felipe, que você até pregou sobre o Mar Morto, eu assisti aquele vídeo da Aline, que ela fala sobre o Mar Morto, sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Fantástico. E aí ela tem um pedacinho que ela fala, por que os judeus oram se mexendo? Para ver, os judeus estão lá falando e ficam falando e orando no muro das lamentações. Parece doidinho, né? Assim a gente olha e fala, nossa, o jeito que eles oram é diferente, né? Aí a Aline até explica naquele vídeo que eles aprendem desde cedo orar com todo o seu ser. Então, eles literalmente, o que os judeus fazem? Irmãos, vamos ser honestos. Nós, quando estamos realmente crescendo em Deus, Deus é tão real que a gente está orando, a gente está conversando com Deus. Na igreja, a gente fala, gesticula, mexe. Por quê? Porque a gente realmente projeta na oração todo o nosso ser. A gente fala com alguém real, como se ele estivesse do nosso lado mesmo. Pode ver, o judeu, desde cedo, ensina o outro a orar, se mexendo, não é porque eles são esquisitos. Porque até quando a gente olha um monte de judeus lá no Muro das Lamentações, ou nos lugares sagrados, como é, por exemplo, no túmulo de Davi, não que eles vão orar para Davi, até a Aline também. Eu não sei se é nesse vídeo ou se é em outro. Eu acho que é em outro vídeo. Acho que eu estou fazendo confusão. É verdade. Esse do Mar Morto, não. Mas é outro vídeo dela. Ela entra... Isso, é que ela está falando sobre outros assuntos. E aí o que acontece? Ela fala isso, que os judeus, eles se entregam de corpo e alma, com todo o seu ser. Então aqui, em tudo isso, festa da Páscoa, tabernáculo, quando montava uma tenda e colocava assim, é o quê? Memorial, memorial. Irmão, vamos lá. Quando você dá o teu testemunho da tua conversão, o que você está fazendo? É memorial. E aqui deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Eu tenho ali em cima, não dá para eu pegar agora, uma latinha da época da bolsa, que é uma lata como se fosse o prédio da bolsa. E lá eu guardo todos os meus memoriais. Que eu me lembro, o que eu posso. Se alguma coisa marcou minha vida, é meu segundo memorial, meus irmãos. Meu diário de oração. Meu caderno de oração. Que eu registro o que Deus fez. Eu converso com Deus, eu converso comigo mesmo. São memoriais. Por que o memorial é importante? Porque quando a gente lembra daquilo que Deus fez na nossa vida ou na vida de alguém. Então, para os judeus, desde cedo, o memorial era algo, pode ver que eles vão ensinar para a gente trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Fantástico, né, irmãos? Então, esse parágrafo aqui trabalha sobre a atitude do memorial. Agora, eu vou parar a gravação aqui, porque eu quero falar algo muito importante sobre isso, tá? Senão não vai dar tempo de... Então, continuando, vou continuar agora. Só um segundo.